Olá, tudo bem com vocês? Existem tantos outros que ilustram o circo chamado Brasil. Que esses registros fiquem para os anais da história. Muito bem, pela incrível Amneris Maroni. Amneris Maroni, um percurso super interessante, escritora de livros, uma pensadora. Há diferentes maneiras de pensar a transferência e a contra-transferência. Porque cada escola psi, dessas que eu citei, trabalha com paradigmas diferentes, correto? Correto? Captaram? Bom, pois bem, os lacanianos tenderiam a pensar a contra-transferência e a transferência com o maior grau de tecnicidade. Puta que pariu! Palavra difícil de falar. Vamos melhorar isso. Eles tenderiam a ser mais técnicos, mais... tanto que eles usam a expressão manejo. Eu acho horrível essa expressão, né? Eu lembro gado, tá ligado? Mas eles usam manejo clínico, manejo transferencial, né? Então os lacanianos então seriam muito técnicos nessa bagaceira. Já os winnicottianos e os jungianos têm algumas semelhanças de validar algo mais intuitivo, algo mais visceral, algo mais não técnico. Seria uma semelhança. E dá para fazer muitas outras semelhanças entre o Winnicott e o Jung. Muitas outras semelhanças, tá certo? Pois bem, então, essas escolas de pensamento trabalham o tema de transferência e contra-transferência de outra forma. Muito bem, Milson, você deu aí um panorama teórico, etc e tal. Mas vamos falar um pouco de prática, nego? Vamos falar da prática, porque, sabe, muito mimimi. Daqui a pouco você vai falar uns negócios aí. E, porra, dá um exemplo, pelo amor de Deus, que meu cérebro está fritando. Que hoje é domingo, era para eu estar num bloco de carnaval fazendo amor. E eu estou perdendo meu tempo assistindo você. Né? Portanto, vai logo, porra. Né? Isso é uma transferência também. Né? Aliás, eu estou aqui diante de um celular, num exercício absolutamente maluco, de achar que o que eu estou dizendo tem importância para alguém. E a maneira como eu estou dizendo, ela é uma maneira que no meu imaginário, né, eu construí de pensar que é como se deve se apresentar conteúdos. Ou seja, um exercício absolutamente maluco, absolutamente Erasmo de Roterdã, né? Vamos dizer assim, tá certo? Pois bem, exemplos clássicos. O que se espera de uma análise? Se espera que nos encontros, com a proteção do setting, o que é o setting? As regras do jogo analítico, horário, se vai estar entre paredes ou não, quanto tempo você fica com essa pessoa, implica o pagamento de um honorário ou algum tipo de pagamento simbólico ou concreto. Quer dizer, essas regras do jogo implica na castração do analista. Ele não vai entrar ali levando cigarro, bola e vinho, né? Então ele vai ter que ter ali uma conduta ética construída e elaborada para estar com aquela pessoa e para conversar daquele determinado jeito. Então as regras do jogo faz com que o analisante deposite no analista vivências, emoções, sentimentos, fantasias e uma série de outros recursos simbólicos, vai fazer com que ele deposite no analista a matéria-prima do trabalho analítico, que é o inconsciente. E o inconsciente se manifesta via transferência, para que seja feito um trabalho. Captaram? Então, a relação dentro de uma análise é transferencial. Então, de fato, os meus analisantes estão se relacionando com o Milson? Não estão se relacionando com o Milson. Estão se relacionando com o Milson físico, mas transferencialmente projetando no Milson físico ideias, sentimentos e emoções. Né?
Tanto que é muito curioso em muitas experiências analíticas o analisante dizer algo como: você disse isso, você fez aquilo, que absurdo, né? Ele não vê, porque a transferência é inconsciente, viu, queridos? Ela não é fácil de se identificar. Pois bem, esse processo transferencial, ele é um processo que faz com que o trabalho ocorra, tá? A análise acontece para alguns autores via transferência e para outros apesar da transferência. Uns autores demonizam a transferência e outros dizem: malandro, segue o jogo que o papo é esse, brother. Captaram? Pois bem, então creio que deixei aí explícito um pouco isso. E aí, lembrando as falas da queridíssima Mineres, a base desse processo psíquico, que também é arquetípico de buscar ajuda, ela se dá via confiança. A confiança é o recurso mais extraordinário que existe na alma humana. Confiar em alguém tem no meio dessa palavra a questão do fio, tecer fios, elaborar fios, né? Elaborar uma produção. Quando eu confio em alguém, eu estou na contramão de um suicídio. Eu deposito o meu sofrimento na mão de outra pessoa. Isso é lindo, poético, transformador, milagroso, encantador. Quando eu confio em alguém, eu estou salvo. E há pessoas que, infelizmente, só tiveram abusos, torturas, violências, chantagens, ataques, abandono. E essas pessoas, infelizmente, perderam a confiança no mundo, perderam a confiança no amor, perderam a confiança no encontro. Certo? Então, o trabalho analítico, ele precisa ser muito cauteloso, muito sutil. Como que pegar uma bolha de sabão. A psique do analisante, ela exige que o analista toque-a como se toca uma bolha de sabão. Qualquer toque um pouco mais forte estoura. Então, é muito sensível esse trabalho clínico. Não é? A contratransferência, a grosso modo, dá notícias do que se passa nas profundezas da psique do analisante. Geralmente, não sempre, o que o analista sente no encontro analítico fala de uma comunicação entre inconscientes. Um bom analista, ele vai, às vezes, sentir ódio pelo seu analisante. Às vezes ele vai adorar o seu analisante. Às vezes ele vai ficar com tédio do seu analisante. Às vezes ele vai... E esse fulcro energético, vamos chamar assim, ligado a determinados estados emocionais, ele informa coisas preciosíssimas para o trabalho com o analisante. De maneira que o analista necessita de um bom caldo, de um bom mergulho introspectivo nas suas próprias reações diante do analisante. E ele vai usar essas informações em prol do analisante. Correto? E aí é curioso, porque, na verdade, o analista também está se analisando. Para o Jung, o que acontece no encontro analítico? Consciente com consciente, inconsciente com inconsciente, inconsciente com consciente, consciente com inconsciente. Há um fluxo, tá certo? De conexões entre as duas personalidades em cena. Então, a contratransferência, ela pode ser negativa ou positiva, tá? No sentido de odiar e amar, por exemplo. Tá? Agora,
como eu trabalho esses processos em mim na transferência. Tá? E essa é a arte de se tornar analista. A arte de se tornar analista. E aí eu concordo com cada letra, intervalo de letra que a Mineris traz quando ela diz que a experiência é uma coisa, a vivência é outra. Você pode vivenciar uma caralhada de coisas e não estar experienciando. Isso, ela citou o cara que falou isso, Walter Benjamin, eu acho. E eu achei isso lindo. Porque, veja, tem pessoas que passam pelo mundo sem experiências, só com vivências. E muitas terapias não têm experiência com a psique, tem vivência. Nada mais. Tem nego que acha que está fazendo terapia e não está. Terapia exige experiência. Tá? Experiência. Tá bom? Então, espero que o senhor tenha gostado desse vídeo. Coleguinha, colegão, mocinha, moçona. Liga a nós, qualquer dúvida. Põe aí sua pergunta, seu questionamento, suas desabafos. E, se possível, faz um favorzinho, dá aquele likezinho no sininho aí. Manda flores, manda dinheiro, bombons, tá certo? E basicamente esse aí é a nossa reflexão. Meu nome é Milson, vou fazer um pequeno merchan. Eu atendo em Taboão da Serra City, também atendo no Brooklyn City, faço supervisões e trabalho como acompanhante terapêutico. Então, também faço aí um trabalho como acompanhante terapêutico, com psicóticos, pessoas com deficiência, etc. e tal, e com um público muito amplo, idosos, crianças, né? Tem um know-howzinho aí, um percurso interessante. Tá certo, queridos? Bom domingo para vocês, quem for pular, bloco, carnaval, leve a sua garrafinha de água, tá certo? Fique esperto com os malucos loucos e que Papai do Céu te ilumine o coração. Tô brincando, que os gnomos de Santo André. Santo André não, São Tomé. Um abraço, tchau!